A Barata Medrosa e o Coronel Baratinado, de Luzia de Maria. Editora Scipione. Leitura de Selma Rosana. Dedicatória da autora. Esta história é para Felipe e Fernanda, filhos do meu amigo Collier, que conheceu o coronel. Baratite é o nome de uma barata, como se pode imaginar. Nome escolhido com muito zelo e dengo por mamãe Baratilda. Quanto mais Baratite crescia, mais assustada ela parecia. Eita baratinha danada de medrosa! Sua mãe já começava a ficar preocupada. Por mais que encorajasse a filha, ela continuava guardando bem escondidinhos uns bons quilos de medo. Medo tamanho família. Medo super, ultra, hiper, extra. Medo que fazia bater queixo, desembestar tremuras, tremedeiras e tremeliques. A claridade da boca dos canos, da porta dos buracos e da beira dos becos dava sempre um friozinho na barriga de Baratite. Sempre encolhida nos cantos mais escuros, era amiga das sombras, esgueirava-se pelas trilhas mais escondidas e quase não era vista pelos amigos ou pela própria parentalha. Todo mundo sabe que família de barata é grande pra chuchu, com primos e tios que não acabam mais. Barulho, então, fazia Baratite levar cada susto, estremecia toda e ficava de cabelo em pé, ou melhor, de asinhas em pé. Por outro lado, a coragem escolheu por moradia o vultoso Coronel Drualdo. Ele não tinha medo de nada. Era do tipo de pessoa que se gaba de muitas qualidades de coragem. Coragem forte, intrépida, destemida. Coragem rebrilhando medalha, galardão. Coragem que cria fama e cresce feito rama. Coragem que cria barriga, engorda o dono, alarga o peito, emproa o corpo, arqueia para trás as costas, arrebita o olhar para cima, desafia os céus, o sol e muito mais. Porém, será mesmo que o Coronel Drualdo não tinha medo de nada, de nadinha, de coisinha nenhuma? Vejamos, não tinha medo de barulho. Aliás, barulho era do que ele mais gostava. E como? Pois não era o tal que enchia de berros e trovões ribombantes o silêncio dos prados e campinas, das várzeas e colinas, dos pastos da fazenda a brigar com bestas, bois e gentes? Medo de guerra também não tinha. Guerra ele encarou mesmo de frente, com arma e garra, e voltou reluzente de medalhas enfeitando o peito. Ganhou prestígio, poder e até títulos. Só faltou virar barão. Tinha lá medo de tiro? Claro que não. Medo de gente viva? Medo de gente morta? De ladrão e de assombração? Claro que não. Coronel Drualdo enfrentava qualquer uma dessas coisas, em separado ou em batalhão. Também, quando seu vozeirão estremecia o ar, trovejando palavras, até as moscas exercitavam melhor as asas e saíam em disparada. Parecia estouro de boiada, tempestade no meio da noite, imagem de gigante na imaginação das crianças. Assim era o Coronel Drualdo, um senhor coragem que espalhava o medo à sua volta. Enfrentá-lo? Quem seria capaz? Parecia até que o danado tinha um ímã para atrair coragem. Em qualquer situação, a valentia parecia correr para os braços, o peito e a voz dele. E na cara de todo mundo restava apenas a máscara amarela do medo. Esse medo que assume vários outros nomes, como obediência, submissão, respeito, covardia, subserviência, timidez, consideração e sei lá mais o quê. Mas que no fundo é medo mesmo. Medo disfarçado, enviesado, mas enraizado. Ora, pois, quis o destino que os caminhos de Baratite e Coronel Drualdo por vezes se cruzassem. Foram encontros muito curiosos, dos quais podemos tirar algum proveito. Diríamos mesmo que foram bastante reveladores. Quem sabe, ao final desta história, não passamos a limpo essa questão de medo e coragem. Baratite, de certa feita, como sempre procurando o escuro dos cantos, das gretas ou das gavetas, foi dar em um espaço que lhe pareceu por demais aprazível. Tratava-se da gaveta de pijamas de Coronel Drualdo,
um lugar quentinho e fofinho, cheio de flanelas da melhor qualidade. Que barata ousaria não gostar disso? Por lá ficou Baratite, afagando as asas naquela fofura, flanando, esgueirando-se por entre as peças, entrando por cima, saindo por baixo, encantada com tantas dobras. Eis que apareceu o dito cujo, o coronel dos coronéis, ou seja, o destemido Drualdo. E ao chegar em casa, Coronel que se preza toma logo um banho, veste um bom pijama, calça confortáveis chinelas e refestela-se em poltrona macia para descansar das lidas do dia. Trabalheira tanta, canseira por demais. O inevitável, porém, vem nas dobras do tempo. Não há nada como um dia após o outro. Ou melhor, vem nas dobras do pijama. Ao sair do banho, o coronel se enxugou e vestiu a calça do pijama distraidamente. Uma surpresa bem desagradável o esperava. Uma barata dentro da perna da calça! Oh céus! Quando perna e barata se encostaram, o coraçãozinho de Baratite sofreu um rebuliço e... pernas pra que te quero! Baratite, tonta, procurou por uma saída. A casa veio abaixo com o berro do coronel. As paredes tremeram como se fosse um terremoto. Jarras foram ao chão com o estremecimento dos móveis. Dona Macária, a distinta senhora Drualdo, quase se espetou na agulha de costura, tamanho foi o susto. Livrou-a, porém, a força do hábito. Já estava calejada de tanto barulho. Em seguida ao berro, irrompeu na porta da sala, vindo do quarto, um homem diminuído de medo, pálido de susto, branco de pavor, lívido de pânico, aterrado de assombro, ridículo de se ver. Cadê postura? Cadê peito empinado ao céu e ao sol? O que se via era uma criança indefesa em corpo de gigante, carente e pedindo ajuda. Coronel sem medalhas nem nada. Coronel com as costas vergadas para a frente, segurando entre as mãos, em atitude de triunfo não concluído, uma trouxinha de pano da calça do pijama, na altura da coxa, dentro da qual, traspassada de medo e bem encolhidinha, estava Baratite. Uma tesoura, Macária! Uma tesoura! Rápido, uma tesoura! Uma tesoura, pelo amor de Deus, sua molenga! Rápido, ande logo! Nesta casa não tem tesoura! Rápido, corte aqui! Corte, senão a bicha escapa! Corte logo, vamos, corte! Correu Macária, correram os filhos do coronel, correram os empregados e correriam também as outras baratas, se já não tivessem corrido antes de todo mundo a primeira nota do vozeirão do coronel. Dona Macária ainda parou, indecisa, com a tesoura nas mãos, com pena de inutilizar uma calça de pijama tão bonita. Cortar o círculo de pano da perna da calça onde a barata estava presa era um despropósito. Mas o coronel não tinha a menor dúvida e foi veemente. Corte, corte logo! Está esperando o quê? Corte, corte! Afinal, a tesoura era o único meio, a única arma para vencer nesta batalha a horrenda, horrífica, horrível, horrorosa, horripilante barata. Era preciso cortar a trouxinha de pano para que o coronel se livrasse do contato com tão medonho, pavoroso, colossal e assustador animal. Única saída, cortar logo. O jeito certo de evitar um novo contato entre a perna do coronel e as perninhas da barata. Cortado o pano, como dar cabo de Baratite? Pois era o que queria o irado coronel. Mas se o medo desestimula aventuras, na hora do aperto dá asas aos pés. Baratite era medrosa, mas não era boba. Estava na trouxa, mas não era trouxa. Baratite azulou-se, escafedeu-se, partiu a todo vapor, disparou em retirada, sumiu das vistas de todos como em um passe de mágica. Restaram apenas os efeitos do encontro. Os ouvidos dos que ouviram os gritos ainda zuniam, estremecidos e desarticulados da rotina. Os olhos procuravam realojar-se nas órbitas, expulsos que tinham sido no espanto de presenciar a cena. E, no centro de tudo, meio que voltando a si, Coronel Drualdo estava mais constrangido que trapezista de circo quando cai do trapézio. Manchas arroxeadas ainda podiam ser vistas na região do pescoço, como nuvens que se acomodam após a tempestade.
Suores brotavam na testa, já que a temperatura do corpo subiu ao máximo. Um palmo da coxa cabeluda aparecia pelo buraco da calça, por culpa da barata. Cabelos em desalinho emolduravam a cara de quem parecia estar ressuscitando depois de ter morrido de medo. Claro que em uma situação como esta não faltou quem se divertisse, e muito. Os empregados, quase todos vítimas no presente ou no passado, das broncas e berros, às vezes injustos, daquele homem. Só faltaram render palmas à intrépida Baratite. Bichinho pequeno, indefeso e inocente, mas capaz de desafiar as pernas de 7 léguas do berrante coronel. Ora, pois, uma barata! Quem diria? O velho tremia como que, só vendo para crer. E um sujeito tão metido a valente? Ora, veja, ter medo de barata, só. Tá aí, gostei. E, como alguém muito bem já disse, a vida, com artes e manhas, é também uma repetição. Aquilo de que se corre é justamente o que nos persegue. Ou então, quem sabe, os opostos se atraem, se buscam, se abraçam, se entrelaçam. Medo e coragem, duas faces de uma mesma moeda, percorrem em suas andanças caminhos que se cruzam. Do fatídico encontro com o coronel Drualdo, para Baratite restou a herança de um terrível trauma. Nada de experiências em fofas flanelas, nada de gavetas aconchegantes, nada disso. Passou a preferir os cantos frios da garagem, becos úmidos de porões, esconderijos sob as tábuas da escada, caixas e caixotes da despensa, acreditando assim estar livre de novos encontros desagradáveis. Coronel Drualdo, baratinado, também tomou lá suas precauções. Já não vestia mais o pijama ou qualquer outra roupa sem antes investigar o avesso. Zelo de gato escaldado. Quem levou banho de água quente tem medo da fria. Mas a vida é mesmo um tigre atrás da porta. Quando menos se espera, mais ela nos surpreende. Qual o quê? De nada valeu o cuidado. Quando a gente se distrai, o inesperado atravessa os nossos passos. E o inesperado inevitável nesta história já tem nome, Baratite. Isso do ponto de vista do coronel. Porque para a pobre Baratinha, o inesperado, o que ela não conseguiu evitar, foi o encontro com aquele homenzarrão apavorante, tonitruante. Em uma tarde como qualquer outra, o distraído homem, chegando em casa, parou o carro na garagem, desceu, recolheu os embrulhos e os bagulhos do banco de trás e, de mãos cheias e braços ocupados, fechou a porta da caminhonete. Baratite, que tinha saído para um solzinho de fim de tarde, se atrapalhou toda com o carro, com o homem, com o susto. E eis que no desabalado da fuga deu de encontro, imagine com o quê? Com o pé do coronel. O susto foi tão grande que falhou a cabeça e faltou sangue frio para desviar o caminho. Alguma coisa deu errado e Baratite, desnorteada, tentou cruzar rapidamente o espaço que ia do ponto onde se encontrava até um esconderijo possível. Como era esperta, caminhou sempre em linha reta, pois aprendeu que assim o caminho era mais curto. Feito um relâmpago, algo atravessou à sua frente e ela não mediu esforços para a subida. Sabia que a descida compensava, pois para baixo todo santo ajuda. Assim foi. Meio a medo, fez-se a audácia. Sem se dar conta do perigo iminente, Baratite escalou o pé do gigante. Audácia sem igual. Coronel Drualdo, que não era homem para brincadeiras, e ainda mais com quem, entrou em casa louco de raiva, tropeçando em tudo, movido pela pressa em dar fim àquela intrusa. Afinal, tratava-se de uma intrometida invadindo seus domínios. Como tinha visto Baratite entrar na caixa da bomba de água, livrou-se rapidamente dos embrulhos todos, empunhou uma vassoura e ficou à espera da pequena criatura, apontando aquela arma para o vão de onde ela deveria sair. Ali permaneceu aos berros. Saia, pestinha, para ver como acabo com a sua raça. Saia e vai ver com quem você foi se meter, barata nojenta, asquerosa. Saia, venha que eu estou te esperando. Aquele vozeirão fazia eco dentro da caixa da bomba, onde Baratite rodopiava zonza. E o eco se repartia em 1000 trovões. O barulho era infernal. Baratite então foi perdendo a noção das coisas, desnorteando-se, perdendo o tino, o rumo, o juízo, ficando doida, doidinha.
E aí, sem saber mais o que fazer, correu em direção à saída. Do lado de fora da caixa, alucinada com um raio de sol que batia exatamente em sua cara assustada, avançou em direção aos pés do coronel. Este, que era todo desafios, não esperava um contra-ataque e foi pego no contragolpe. Apanhado de surpresa, tentou um retrocesso, deu um passo atrás, confundiu-se, tentou-se voltar. O espaço parecia encolher, a vassoura atrapalhava os movimentos. Tropeçou nas próprias pernas e zás! Caiu de bunda no chão. Baratite, naquele torvelinho de pés e pernas, de gritos e quedas, ainda atravessou ligeira por baixo das pernas do coronel, que, esparramado no chão, se debatia inteiro. Tentou manobrar a vassoura e armou a maior confusão. Nesse dia, Baratite, medrosa como que, foi parar no médico. O médico lá das baratas, que uma amiga minha garante que existe. Segundo ela, os bichinhos, mesmo os menores, são organizados como a gente. Nesse mesmo dia, o coronel Drualdo, corajoso como que, também foi parar no médico. Não se sabe ao certo se de susto ou de raiva, ficou tão vermelhaço que Dona Macária o mandou para o cardiologista. Como você vê, a vida sempre oferece oportunidades para a gente provar se tem coragem. Ou, como diz o velho ditado, assombração sabe para quem aparece, sempre para os mais medrosos. Por isso, não deu outra. Baratite e o coronel continuaram se encontrando pela vida fora. E cada encontro é sempre o maior barato. Fim de A Barata Medrosa e o Coronel Baratinado.